conversar agora sobre a saúde da visão. Tá aí uma questão que muita gente negligencia por anos e anos. Tem dados muito preocupantes que mostram que mais de um terço dos brasileiros nunca foi oftalmologista. Vamos mudar essa realidade? A gente está aqui com o Dr. Paulo Henrique Morales, que é oftalmo da Escola Paulista de Medicina, Unifesp e do Instituto da Visão. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Quanto tempo, né? Mas é sempre bom voltar a casa, Sempre ótimo conversar com você. Até porque esse dado me deixou bem preocupada, né? De o pessoal nunca comparecer para fazer um check-up. É tão importante desde a infância a gente atentar para a saúde dos olhos, né, doutor? Saiu também no Ibope, fazem 2 semanas, que dos pacientes diabéticos, 72% deles não sabiam que a diabetes atingiu o olho. Nossa. E por isso eles não vão procurar o cuidado necessário. E atinge muito, não é uma coisa rara de acontecer, né? Das complicações do diabetes, a visão é a número 1. É mais atingida. É a mais atingida e ele é biomarcador. Sabe o que é biomarcador? Não, explica. Através de uma imagem no olho, eu consigo saber se ele vai ter outro problema no corpo. Principal causa de morte diabético, qual que é? Infarto agudo do miocárdio. Tá. Se ele tiver uma retinopatia no olho, ele tem 11 vezes mais chance de infarto. Daí esse cara pode sair lá do médico geral, que ele está tratando diabetes dele, e ir já para o cardiologista, que daí ele vai ter mais chance de evitar isso. Olha que importante, gente. Quer dizer que através dos olhos consegue ter uma pista do que mais pode acontecer na saúde. É uma janelinha, né? A gente abre a janelinha, dá uma olhada lá dentro e consegue saber. Não é à toa que os olhos são conhecidos como a janela da alma, né? Ou as janelas da alma. Então vamos cuidar bem delas, né? Vamos saber quais são os principais, até porque em outubro a gente comemora o Dia Mundial da Visão, né? Esse é o mês agora para a gente atentar mais seriamente para isso. Quais são os principais problemas que atingem a visão, doutor? Eu acho que o principal é a questão de grau, né? Então, para a gente entender esse negócio da visão, a gente tem que entender um pouquinho como que é formada essa visão. Eu trouxe um protótipo aqui para a gente entender. Tá. Quando a imagem ela chega aqui por fora, ela vai passar pela mina. Primeiro ela passa por essa lente aqui, que é o chama córnea, que aqui eu tenho várias delas. Tá. Esse daqui já é uma lente. Sabe quanto vale essa lente se fosse óculos? 43 graus. Nossa, porque pela grossura dela, pela espessura? Não, pela curvatura. Pela curvatura. Então, com esse foco dessa lente, ela passa uma segunda... E aqui é onde a gente faz cirurgia refrativa, por isso que a gente faz por aqui. Tá. Depois passa nessa segunda lente aqui, que a gente chama de cristalino. Aqui onde tem a catarata. É onde dá a cor ao olho. É onde a gente tem a cor do olho. A parte do cor do olho é aqui na frente, né? E daí tem um buraquinho no meio, que é a mina do olho, que é a pupila. Tá. A imagem chegou, já concentrou aqui da córnea, passa pela mina do olho, passa nessa segunda lente. Tá. Essa segunda lente aqui, se fosse um óculos, seria 12 graus. E ela que varia de tamanho e ela pode fazer você enxergar diferentes distâncias, que a gente perde com a idade. Essa aqui, é aí que acontece a síndrome do braço curto. Do braço curto e aqui também acontece a catarata. Tá. Todo esse jogo de lente, a córnea e o cristalino, eles vão focar bem aqui atrás, ó, nessa parede. Que é onde aqui a imagem se forma? É onde a gente... que nem fosse um projetor que a gente põe numa parede. Tá. Mas aqui será a parede. Aqui focado, essas célulazinhas aqui, é uma parte do olho chamada retina, que ela transforma a luz em impulso para o nervo. E daí toda essa informação sai por aqui, pelo nervo e vai até o cérebro. Tá. Qualquer uma das alterações que aconteçam numa dessas estruturas, você vai ter problema, vai perceber o problema. Tá. Se eles estiverem acontecendo fora desse sistema, a gente não percebe. Então, por exemplo, diabetes normalmente não atinge bem aqui o miolinho. Ele pode atingir a retina que vem desde essa pontinha aqui, ó, faz toda a curvatura aqui, vem até aqui. Se ele acontecer em qualquer ponto aqui periférico, ele não vai perceber. Se for aqui no central, ele vai. Tá. Então, os problemas de visão normalmente passam muitas vezes desapercebidos. E por isso aquela preocupação que você falou do Ibope, de um terço não ter ido no oftalmologista, porque eles são desconhecidos. Agora, o que a gente está tendo muito hoje, o que é? Aqui na frente. Essa córnea aqui, ela não está direto no ar, parece que ela está exposta, né? Mas a gente tem um filme lacrimal. É como se fosse um escudo que protege. Tá. Agora, imagina só essa criançada hoje que só tem que ficar no computador. Antigamente a gente brigava para tirar do computador, a gente briga agora para ela ficar no computador. Pois porque é, as aulas gente, são lá. Tá difícil, né? Esse ano especialmente, o cuidado tem que ser redobrado, porque é claro, a gente já conversou sobre isso aqui em oportunidades anteriores, o quão mal essas telas fazem para os olhos, né? Essa exposição tão prolongada, né, doutor? A gente tem que tomar cuidados, né? Porque a gente não, esse daí é um problema que a gente não vai poder... Não tem como voltar atrás. Fugir. Não vai. Então, por exemplo... E esse ano é um mal necessário, né? Muito necessário. Meus filhos, graças a Deus, estão prosseguindo na escola
por isso. Exatamente, todos, né? Mas quando você está olhando uma tela, você fica meio hipnotizado, você pisca menos. Ah, lubrifica menos. Lubrifica menos. Ah. Então, se você ainda tiver um ventilador, que agora está quente, põe um Sim. ventilador, estava no inverno, estava seco. Se você tiver menos dessa lubrificação, esse filme lacrimal vai desaparecer. E daí a pálpebra, em vez de escorregar em cima da córnea, ela vem raspando. Machucando. Ela faz, se machucar só um pouquinho, se for uma esfoliação, ele vai coçar, Tá. que é o sintoma. Depois, se ele arranhar, ele vai arder. E o corpo, para tentar recuperar isso, ele começa a lacrimejar. Então, a tela, pode ser usada para dano em tela, você tem que chegar muito pertinho, 3 centímetros da tela para ter dano mesmo. Mas o não piscar é o que dá uma síndrome, né, de quem usa muito computador. É o que se chama de síndrome do olho seco? E do olho seco também está dentro disso. Então, Tá. se você tiver uma tela que esteja na altura dos teus olhos, para você não ficar com o olho muito aberto, né? Se estiver muito para baixo, Mais vai pra muito pra baixo um cá. pouquinho é melhor, então. Na altura dos Na altura olhos. dos olhos, tá. E você pega na tela, põe o máximo do contraste e depois vem trazendo o brilho para a tela ficar gostosa de olhar, não precisa ficar escura, mas mais a base do contraste do que o brilho. Tá. Isso vai fazer com que você tenha menos fadiga. A criança que não tem grau, ou até mesmo aquele adulto que é obrigado a ficar muitas horas exposta, seria interessante colocar uma lente de proteção, por mais que não use, né, não faça uso do grau. Mas a gente sabe que existem lentes hoje, pelo menos prometem, azul. proteger exatamente das telas. É interessante esse Isso daí recurso? é que nem se faz uma poupança, né? Ah. Porque essa luz azul, ela tem uma penetração maior e vai dar alguns problemas lá pra frente. Antigamente, quando a gente morria com 35, lá, Ninguém século sabia. passado, ninguém sabia. Não tinha tela. Depois, agora a gente veio para 60, 70, hoje a gente tem nos 80, né? Sim. Então, esse investimento ele vai ser para o futuro. Então, Seria bom, então, interessante. Seria bom e ela vai investimento para o futuro. E na hora é fazer isso daí, aumentar contraste, diminuir brilho, piscar, tirar ventiladores que estejam vindo direto para a pessoa. E o mais importante, o olho só descansa quando ele está olhando alguma coisa a distância de mais de 4, 5 metros. Ah, Então você está descansando, você está trabalhando lá no computador. Daí você vai tomar um cafezinho com seu amigo e fica conversando. O único que não está descansando, quem que é? é o seu olho. Porque está olhando nessa Sim, distância. tá tudo pertinho Então sempre. olhar numa área mais, alguma coisa que esteja Vai por olhar uma para o janela. horizonte, vai para a janela. Aí ele está descansando. Então cada hora e meia dá uma descansadinha. Cada hora e meia. Hora e meia é Olha que ideal. legal. Mães, pais, vamos ficar em cima da criançada É. para não ter esse problema. E aquelas lágrimas artificiais ou até mesmo soro fisiológico? É interessante ou a gente deixa o olho mal acostumado a não produzir? Nada no teu corpo fica mal acostumado. É? Que bom saber. As lágrimas elas não têm penetração. Então elas são como eles aumentam esse poder de proteção dos olhos, né? E de lubrificar essa pálpebra na hora que você pisca. Então as lágrimas artificiais são amplamente usadas. A diferença do soro fisiológico é duração, que o soro vai embora em 5 Rapidinho. minutos, 6 minutos. Essas lágrimas artificiais ficam 1 hora e meia. Então elas dão uma proteção mais estendida. Você falou de um sintoma que muitas pessoas reclamam disso, né? Principalmente no mundo onde a gente descobre cada vez mais o quanto nós somos alérgicos, né, a tudo, que é a famosa coceira nos olhos. Tem gente que acha que o ato de coçar o olho é inofensivo. Eu queria que você contasse não só se tem algum dano a curto prazo, o que isso pode trazer de prejuízo no futuro. Primeiro são as mãos, né? Que a gente está usando máscara, mas lembre-se da mão que a gente passa álcool toda hora. E o olho é mucosa também. Então, E pode entrar através do olho. Pode. Então, se Inclusive você corona. tiver com a tua mão, sentiu coceira, o que você está fazendo? Você está pegando todo o ambiente e pondo no rosto. Pode falar, dá vontade de passar álcool. A gente Mas não põe no olho. A gente tá cheio de toque, né? Graças a Deus, Falou de estamos sujeira. protegidos. Mas levar essa mão para o olho está levando o ambiente para o olho. Ah, Então, o risco de infecções e tudo mais aumentam. Uma segunda, existem algumas... Você imagina que isso daqui é uma estrutura que ela é elástica, ela é um tecido. sim. Se você ficar apertando ele, ele pode começar a dar uma chance de lacear. Por exemplo, essa córneazinha que eu trouxe aqui para vocês, ó, ela é muito mais bicuda que essa outra. Não sei se dá para... Olhando de lado dá pra perceber, Dá sim. para perceber, né? Dá. Então, esse daqui, por exemplo, tem que ter uma tendência familiar, né? Mas esse daqui, quando ele fica bicudinho, a gente chama de cone, ceratocone. E ele é muito ligado à coceira do olho. É mesmo? Estendida. A segunda coisa, você tem que imaginar, imagina que o olho ele é preenchido por líquido. Imagina que isso daqui fosse uma bola. Se você tem uma bola de capotão, que a gente chamava antigamente a bola de futebol, se você aperta, quase você não deforma.
mas principalmente aqueles olhos míopes, que são mais fininhos, né? São maiores. Se você apertar, é que nem apertar a bexiga. É como se fosse uma bexiga d'água. A hora que você aperta aqui, ele faz assim, né? Deforma. Deforma. Então essas deformações abruptas também podem causar alguns problemas, né? Tá. Tem pergunta do público para você. Ué, Vamos bom. lá. A Vera quer saber se glaucoma e catarata tem cura. Catarata tem... Primeiro, catarata é que nem meus cabelos brancos. Estou com grisalho agora. Mas o dia que eu tiver cabelo branco, né? Eu seria a pessoa com catarata de cirurgia. Tá. Então, depois dos 50, todo mundo tem alguma coisa de catarata, que é aquela lentezinha que eu te mostrei a segunda, alguma opacidade nela. Mas, se eu consigo enxergar, apesar da opacidade, eu não opero e troco o grau do óculos só. Quando ela fica muito opaca, que nem óculos, está no grau certo, mas se ele tiver com a lente riscada, você tem que trocar. Tá. Então, na cirurgia, você remove isso e faz a cura, você coloca uma prótese. O glaucoma, ele já é para um problema da circulação. Você lembra que eu te falei desse nervinho que sai aqui? Sim. É o problema nesse cabinho. Você imagina um fiozinho da tua televisão, que você fica mexendo nele, e ele vai quebrando o cabinho. A hora que quebra todos os cabinhos, sai a informação do olho para o cérebro. Tá. E daí você para de enxergar. Quando você põe colírios, você aumenta essa circulação, essa proteção do nervo, e daí ele fica estacionado. Então, glaucoma, ele é controlável e a catarata, ela é tratável. Tá bom. Mais uma pergunta aqui que tem a ver também com a catarata. Paty diz que teve toxoplasmose no ano passado. Tratou direitinho, não ficou com nenhuma sequela, graças a Deus, né, minha linda? Ela quer saber se ela tem mais chance de ter catarata. Ela também tem o pterígio. Ah, o pterígio. Pterígio. É, pterígio. Você tem como tratar? O pterígio, se você fizer uma boa lubrificação, você não precisaria tirar ele de lá, né? Porque o tratamento dele é cirúrgico. Mas 30%... É aquela, uma pelinha que vai crescendo, né? Bem aqui na frente da córnea. E Ela vai vem aqui do tampando, cantinho, né? E vem tampando aqui. Aqui em São Paulo, ele é um caso só de incômodo da visão. Mas, por exemplo, na região norte, a gente fez pesquisa. Na pesquisa, na cidade de Parintins, que fica ali no Amazonas, perto do Pará, ela é a quarta causa de cegueira. Nossa! Porque a pelezinha cresce dos dois lados Cobre e tampa totalmente. totalmente. Então, o pterígio aqui em São Paulo, lubrificante e proteção de ultravioleta, que é o teu óculos azul. Tá. A parte da toxoplasmose, qualquer inflamação no olho, ela pode ter uma catarata igual dos outros, mas às vezes um pouquinho mais cedo. Tá. Né? Porque Só pode adiantar um pouco. Pode adiantar alguma coisa, mas o mais importante é ela sempre estar com saúde boa. Sim, sim. Porque se a imunidade cai, a toxoplasmose pode voltar à atividade. Maravilha, gente. Como é bom saber, né, como se cuidar. Bom, tem que consultar o oftalmo sempre, claro. Não só quando a gente perceber que tem algum tipo de alteração na visão. Faça sempre exames preventivos, é sempre o melhor caminho, né? Por isso eu quero agradecer o Dr. Paulo Henrique Morales, que é oftalmologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp e do Instituto da Visão. E vou deixar aqui o Instagram, que é @Instituto da Visão. @Instituto da Visão. Pode começar a seguir a partir de agora. Obrigada, E eu queria deixar um convite. No dia 21 de novembro, agora novembro é dia do mês do diabetes. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no dia 21, vai estar aberto ao público, para que você possa em casa ter dúvida de diabetes. No dia 21 vai estar aberto para o público, vai ter podcast, vai ter várias coisas da visão. Porque é o que você está falando, exame preventivo é que nem o velocímetro do carro. Quem não olha velocímetro, quem não se antecipa, toma multa, tomar multa. E a vida nossa é longa. Vai e a perder a gente tem que carta estar depois. com toda a bagagem até o final. É verdade. Obrigada mais uma vez, doutora. Até a próxima. Muito bom.